Meus queridos, a paz do Senhor, nós estamos aqui dando a continuidade e falando a última parte referente à igreja de Filadélfia, que é a sexta carta que Jesus manda João escrever para aquela época e para aquela ocasião. Antes de eu continuar o assunto aqui, eu quero aqui primeiramente agradecer aos mais de 100 inscritos ao meu canal. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Como vocês estão percebendo, a nossa filmagem é bem simples, né? Por enquanto, cremos que nós vamos aí a cada dia melhorar, aperfeiçoar, mas sabemos que o que está sendo falado, os conteúdos, as reflexões, são de bastante edificação para aqueles que têm aí acompanhado o nosso ministério aqui no nosso canal. E compartilhe, você pode estar compartilhando com outras pessoas, porque eu tenho certeza que pessoas serão edificadas e essa é a proposta nossa aqui nesse canal do YouTube. Então que Deus possa abençoar a vida dos amados. Lembrando que esta igreja de Filadélfia, ela foi a única das 7 igrejas que não teve nenhuma repreensão da parte de Jesus. E quando nós olhamos no capítulo 3, versículo 11, Jesus vai falar o seguinte: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando eu olho esse texto, eu sei que é um texto bastante conhecido por todos nós, pregamos esse texto, nós aplicamos muito esse texto referente ao arrebatamento, referente ao tribunal de Cristo, porque o texto fala de coroa, mas a parte A é que eu estava analisando e aí eu cheguei a uma seguinte conclusão, que na verdade é uma pergunta, porque o texto fala, guarda o que tens. Em outras traduções fala, conservas o que tens. E aí fica a pergunta, o que eu tenho que conservar? O que eu tenho que guardar? O que a igreja de Filadélfia naquela época deveria guardar? E a igreja de hoje, porque como sabemos a palavra de Deus, ela também serve para os nossos dias. O que a igreja atual deve guardar ou deveria guardar? Então, quando olho para essa pergunta, que é uma pergunta às vezes introspectiva, eu chego aqui olhando pela Bíblia, orando, estudando a palavra de Deus, que a igreja de Filadélfia e a igreja de hoje, ela deve guardar 4 características para o grande dia de Cristo. É o que o texto fala, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque ele vem, e veja que o texto é claro, eis que venho sem demora. Então, o que seria a primeira coisa que nós temos que guardar para que ninguém possa tomar a nossa coroa? Primeira característica, devemos guardar a fé. Paulo vai escrever a segunda carta de Timóteo no calabouço, que é a segunda prisão, que ele fica preso, depois ele foi martirizado por imperador Nero. Ele vai falar a seguinte expressão, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que me resta agora é aguardar a coroa da justiça para todos aqueles que amam a sua vinda. Então, a igreja tem que guardar, primeiro, a fé. Lembrando que quando fala de fé, amados, não possamos entender que a fé é um mero sentimento. Não, eu estou sentindo, não. Essa fé é uma fé salvífica e é uma fé bíblica. E ela somente será, entre aspas, produzida e tornando em praticidade quando nós ouvimos a palavra de Deus. Paulo vai escrever lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que de sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir. Pode ver que tem 2 expressões, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a primeira coisa que temos que guardar é a fé. A segunda coisa que devemos guardar é as boas obras. Quando nós olhamos a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26, Tiago vai falar uma questão aqui extremamente importante, porque a fé sem obras ela é morta. Tá? Se nós temos uma fé em Cristo, nós devemos colocá-la em prática, é aí onde que entra as obras. Claro que esse campo aqui abre para muitos leques, mas não é a minha proposta aqui. Mas a questão é que, para que nós possamos guardar o que temos, a segunda característica, devemos guardar as obras. E detalhe, boas obras. Porque existem as más obras e as obras boas. E quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, isso para o salvo,
quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 e 14, tudo aquilo que fizemos aqui nessa terra será passada pelo fogo. As nossas obras serão provadas pelo fogo, para que nós possamos obter as coroas. Tá? Então, por isso que lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, Jesus falou, né, que ele vem para poder galardoar todos aqueles que foram fiéis a ele. É a questão de galardão, de coroa. Então, a terceira coisa que nós devemos guardar seria o quê? A palavra de Deus. Então veja bem, primeiro, a fé. Segundo, as boas obras. Terceiro, a palavra de Deus. O famoso Salmo 119, versículo 11, o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, guardei a palavra no meu coração. Por quê? No mesmo Salmo 119, versículo 15, fala que ela é luz e lâmpada para os meus caminhos. Mateus capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus é como se fosse alimento espiritual. Não só do pão viverá um homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a terceira coisa que devemos guardar é a palavra de Deus. E a quarta característica é o coração. Provérbios 4, 23 fala: guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, guardar o nosso coração. E quando fala de coração, na Bíblia, está falando o quê? Do nosso intelecto. Está falando também do nosso sentimento. E aí todo o nosso intelecto e sentimento tem que estar voltado para Deus. Porque em certa ocasião, Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, ele vai falar que enganoso é o nosso coração e perverso. E o profeta pergunta: quem o conhecerá? Então, que o nosso coração bem está voltado para a vontade de Deus. Então, veja bem, a igreja ela deve guardar, primeiro, a fé, segundo, as boas obras, terceiro, a palavra de Deus e o quarto, que será o coração. Quando nós fazemos isto, quando a igreja faz isso, quando o cristão faz isso, aí entra o versículo 12, que eu vou estar lendo aqui, do capítulo 3 de Apocalipse. Ó. E ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Versículo 13 termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que nós temos que guardar? O que você deve guardar? O que eu tenho que guardar? A fé, as boas obras, a palavra de Deus e o coração. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Creio que isso foi de bastante reflexão e proveito espiritual para a sua vida. Até a outra oportunidade. Fiquem com a paz do Senhor nosso Deus.